O tema da mensagem é o Deus desconhecido. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 23 ao 31. Paulo disse assim: Eu vi no santuário de vocês um altar que está escrito assim: ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu prego para vocês. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra. Deus não é servido por mãos humanas, ele não precisa de nada. É Deus quem dá a vida a todos, a respiração, e todas as coisas. E Deus de um só homem fez toda a geração dos seres humanos, para habitar sobre toda a terra. Deus determinou os tempos e os limites da sua habitação, para que busquem ao Senhor. Deus não está longe de cada um de nós. Porque é por Deus que vivemos e nos movemos, e existimos. Deus não é feito de ouro, de prata, ou de pedra esculpida por artifício e da imaginação de homens. Mas Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deus manda agora que todos os seres humanos se arrependam, porque Deus determinou que um dia com justiça vai julgar o mundo, por meio de Jesus Cristo. Por isso Deus o ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo entrou no templo, e viu muitas imagens de escultura, deuses feitos por mãos humanas, que não veem, não andam, não ouvem, precisam de ser carregadas. Se precisa passar um pano para tirar a poeira dos deuses feitos por mãos humanas, se coloca pó de gesso em uma forma no formato de um homem, ou no formato de uma mulher, e se coloca água, e já fica pronto um Deus feito por mãos humanas. Depois inventam um nome para o Deus feito de gesso. Depois ensinam os seres humanos de todo o mundo a adorar, e fazer pedidos para um Deus feito de gesso. O apóstolo Paulo viu que tinha um altar que não tinha imagens de escultura, e estava escrito no altar: esse altar é ao Deus desconhecido. Aí ele disse: é esse Deus que eu prego, esse Deus que fez os seres humanos, e não foi os seres humanos que fizeram ele. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 ao 5, está escrito assim: não farás para ti imagens de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. No livro 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10 a 11, está escrito assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Muitos estavam assim, mas se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, e foram santificados e justificados por Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo de Deus. Só existe um Deus. Esse Deus é o Criador de todas as coisas. Se consegue ver esse Deus pelos olhos da fé, é só falar com Ele que Ele ouve. Foi Ele que fez os seres humanos. Os que acreditam que o ser humano se evoluiu do macaco, poderia ir em um zoológico que tem macacos, e ficar falando pro macaco virar gente. Vai passar a vida inteira falando pro macaco assim: vira gente macaco, se transforme em gente. Deus fez o primeiro homem do pó da terra,
que é o Adão. Depois Deus fez a Eva da costela do Adão. Gênesis, capítulo 2, versículo 22. Infelizmente o Adão caiu na tentação do diabo, no jardim do Éden, e desobedeceu a Deus. Por isso todos os seres humanos já nascem condenados a ir morar no inferno depois da morte. Por causa disso Deus pediu para Jesus Cristo vir a este mundo para pagar o preço do pecado, para livrar os seres humanos que querem se libertar do diabo, por causa do pecado de Adão. O preço que Jesus Cristo teve que pagar foi ter que derramar o seu sangue inocente na cruz do Calvário. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, está escrito assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo teve que derramar o sangue dele na cruz, para fazer a expiação dos pecados dos que se convertem ao evangelho dele. Todo aquele que não quiser passar pelo plano de salvação de Jesus Cristo, depois que morrer, a sua sentença será ir morar no inferno, esperando no inferno o julgamento final da humanidade. Depois do julgamento final da humanidade, todos os que rejeitam a salvação de Jesus Cristo, que é dada de graça, serão lançados no lago de fogo. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15, versículo 15. E aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Prezado ouvinte, faça essa oração de confissão. Jesus Cristo está te ouvindo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, que não posso me salvar só praticando boas obras. Perdoa todos os meus pecados praticados, apaga todos os meus pecados que estão escritos no livro de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu não quero ir morar no inferno depois da minha morte, nem ser jogado no lago de fogo no julgamento final da humanidade. Amém. Antes de Jesus Cristo subir para o céu, ele mandou os discípulos pregar o evangelho dele. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus Cristo disse: Ide e pregai o evangelho, quem crer e se batizar será salvo do inferno, quem não crer será condenado. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo disse: Ide e batizai os que crerem, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Vai numa igreja evangélica verdadeira, faça esse batismo que Jesus mandou. Jesus Cristo não mandou batizar crianças. Crianças não têm pecados. Prezado ouvinte, um dia estarás frente a frente com Jesus Cristo. Esse dia não irá fazer diferença se você morou em um barraco ou em uma mansão, se você tinha muito dinheiro no banco ou se você tinha pouco dinheiro. O que irá fazer a diferença é se você passou pelo plano de salvação de Jesus Cristo. Ponha em prática o que você ouviu. Isso vai fazer a diferença para você não ser lançado no inferno depois da sua morte. Jesus Cristo falou 20 vezes do inferno no evangelho dele. Se não existisse o inferno, Jesus Cristo seria mentiroso.
Não acredite no que os falsos profetas dizem. Leia Mateus, capítulo 10, versículo 28. Leia na sua Bíblia os versículos que foram falados. A vida é passageira, o que vem depois da morte é eterno. Aceita ou rejeita? Você decide.